Olá, eu me chamo Farrapo, é um prazer estar aqui com vocês. Sabiam que a Umbanda é uma religião linda? E como toda religião, ela tem seus rituais. Sim, na Umbanda tem batizado, tem casamento e tem ritual fúnebre. Vamos começar. O que é um ritual? Se procurarmos no dicionário, encontraremos definições como culto, liturgia ou cerimonial. Mas o ritual vai além. Ele está presente no nosso dia a dia. Quando alguém repete metodicamente uma tarefa com os mesmos gestos, seja ao arrumar a mesa do café ou organizar o trabalho, isso é um ritual. No entanto, a origem da palavra é profundamente religiosa. O ritual é um mapa que prescreve, minuciosamente, como devemos cumprir as formalidades de uma liturgia. Seja a missa católica, o bore no candomblé, a Páscoa judaica ou até mesmo as sessões espíritas, todas seguem uma sequência que visa a conexão com o sagrado. O objetivo do ritual religioso é claro: criar um ambiente para que as pessoas tenham uma experiência real com o mistério. Ele nos ajuda a separar no tempo o sagrado do profano. Na Umbanda, o ritual é fundamental, e ele começa muito antes de pisar no terreiro. Um banho de ervas em casa, uma vela firmada ao anjo da guarda, tudo faz parte. Na Umbanda não basta ter a intenção, o ritual é o que conduz e coloca em prática essa intenção. Ele convida todos a esquecerem seus problemas e alcançarem um estado de harmonia e sintonia, um estado onde a cura e as respostas internas podem ser encontradas. Mas o ritual de Umbanda também tem um aspecto mágico-religioso. Ele é a ferramenta de invocação de poderes, de manipulação de elementos e de transformação de energias. A sua repetição visa potencializar os pedidos e estabelecer um vínculo cada vez mais forte com a egrégora, a força astral que sustenta a religião. É assim que se compartilha o axé, o poder de realização. Por isso, na Umbanda, ritual não é apenas uma formalidade. É um conjunto de atos pensados para aproveitar ao máximo o contato direto com a espiritualidade. Claro, às vezes temos uma impressão errada. Isso acontece quando a formalidade se torna excessiva e o ritual se esvazia. Ou pior, quando o sacerdote ou médium se coloca no centro do mistério, usando o ritual para alimentar o próprio ego. Devemos lembrar que o poder de um ritual não está no médium, mas na divindade que tudo sustenta. Alguns, desiludidos, buscam a prática solitária, e isso é positivo. Mas a religião nos chama à comunidade. É no ritual coletivo que criamos egrégoras de trabalho, que nos unimos em força-tarefa para ajudar o próximo, praticando a caridade espiritual e material. É importante entender, na Umbanda não existe um ritual único. Cada templo terá sua forma, moldada pelo dirigente, pelo mentor espiritual e pela energia do orixá daquele sacerdote. A Umbanda é plural. O ritual de Umbanda é, em essência, simples e poderoso. Simples, porque realiza o essencial sem se perder em formalidades. E poderoso, pois o contato com o sagrado é direto. Cada elemento, cada gesto tem uma razão e uma função de ser. O elemento humano vital, o impulso universal que tudo cria e gera, e que motiva duas pessoas a unirem suas vidas, é o amor. O verdadeiro sentido do casamento é a fusão de duas almas. É deixar de ser parte para tornar-se todo. Essa união é o elo mais forte da sociedade, pois é ela que constitui a família. E a família é o berço, o lugar onde surgem os primeiros conceitos de ética, moral e a primeira ideia sobre Deus. Por isso, o casamento não é apenas uma instituição humana, mas também uma instituição divina. Não podemos esquecer que a lei dos homens não é mais importante que as bênçãos de Deus. O divino Criador, Olorum, precisa estar presente na vida do casal. Sem Olorum, o casamento pode tornar-se um fardo muito pesado. O amor humano e o desejo sexual, sozinhos, podem se exaurir rapidamente e não serem suficientes para sustentar a relação. O casamento significa uma verdadeira aliança do casal com o plano divino. A bênção de Deus fortalece o casamento na realidade do dia a dia, restaurando-o com sua misericórdia sempre que necessário. Na Umbanda, o casamento é um ritual belo, simples e singelo. Nele, o sacerdote, a sacerdotisa ou a entidade responsável dá as bênçãos divinas para a união do casal, lembrando-lhes os valores e o significado dessa união. A Umbanda prega a monogamia, a fidelidade, o respeito mútuo e o amor a Deus. Pois um bom relacionamento deve ser dinâmico, e sua harmonia só pode ser alcançada com amor, respeito, dedicação, crescimento e maturidade.
Eu vou morrer, você vai morrer, e todo mundo vai morrer. É a única certeza da vida, a morte. Nós só não sabemos quando. Mas fica a pergunta: você está preparado? A vida possui 3 momentos mágicos: nascer, crescer e morrer. E talvez por isso, de forma muito forte, os 3 grandes pilares da Umbanda sejam a criança, o caboclo e o preto velho. A criança é o início, o caboclo é a maturidade, o ápice, e o velho é a sabedoria e o fim. Vivemos como se não fossemos morrer, e morremos como se não tivéssemos vivido. Há um filme, A Fábrica de Brinquedos, onde o dono mágico, que viveu por séculos, sabe que vai morrer. Ele diz à sua assistente: eu comprei a quantidade exata de pares de sapatos para essa minha vida, e está acabando o último par. Ela, triste, implora: não morra viva. E ele responde: mas eu já vivi tudo o que tinha para viver. O que é a vida? O que é a morte? Muitos buscam o elixir da longa vida, como na série Highlander, mas nela vemos o drama de nunca morrer, e ao mesmo tempo, ver todos que você ama envelhecerem e partirem. A morte é o que dá sentido para a vida. Você já pensou nisso? O que você faria se descobrisse que seus dias estão contados? Se a morte lhe desse mais 3 dias, você mudaria alguma coisa? São os rituais de morte e vida os mais fortes de todas as culturas. A própria camarinha dos rituais afro-brasileiros é um ritual de morte e renascimento. Você morre para o mundo profano e nasce para o mundo sagrado. O ser humano, o Homo sapiens, só surge no momento em que começa a enterrar seus mortos. É ali que ele se torna Homo religiosus. É ali que ele entende que a vida continua, além da sepultura. No Egito, o faraó era mumificado e enterrado na posição de Osíris, o Obaluaye egípcio, aquele que venceu a morte. Seu coração era pesado contra a pluma de Maat, a Yansan egípcia, para definir seu destino. Na Indo, na cidade sagrada de Varanasi, o corpo é cremado em público, na beira do rio Ganges. A morte não está escondida, não é um tabu. Ela está ali para todos verem. Na Grécia, colocava-se uma moeda na boca do morto para pagar o barqueiro Caronte, o Obaluaye grego, para fazer a travessia do rio. Na Umbanda, esse ritual chama pelos orixás. Pedimos que Omolu corte o fio, que Obaluaye guie a passagem, que Yansan direcione, que Nanã ajude a deixar o passado para trás, e que Iemanjá lhe dê um novo nascimento no mundo espiritual. Porque quem morre aqui, nasce para o espiritual. Assim como toda morte é um nascimento, e todo nascimento é uma morte. Meu mestre, Rubens Saraceni, idealizou um ritual fúnebre de Umbanda. É um ritual simples feito no velório. Um ritual de purificação com água, essência e incenso. E um ritual de descruzamento com pemba e óleo, para desligar o espírito do corpo e de tudo que o prende a este mundo, para que ele possa seguir em paz. Eu tive a oportunidade de presenciar o velório de Mãe Zilmeia de Moraes, filha de Zélio. Foi o que mais me marcou. Ali cantava-se o tempo todo. Cantavam os pontos dos guias de Mãe Zilmeia. Era como se dissessem: venham recebê-la. Vó Tiana, Branca Lua, pai Antônio, aqui está sua filha. Venham recebê-la. Eu vi também o velório de uma prima querida. Ela participava de grupos folclóricos. No velório, seus amigos encheram o lugar com instrumentos musicais. E passaram a noite cantando, rindo e lembrando dela. Foi um dos velórios mais lindos que já vi. Pense na morte antes que ela chegue. Viva a vida sabendo que vai morrer. E morra tendo a certeza de que viveu. Não é o fim. É como ver um veleiro lindo, enorme, indo em direção ao horizonte. Você o vê ficar menor, menor, até ser só um ponto. E então ele some. E você diz: ele se foi. Mas do outro lado do horizonte, alguém vê um ponto surgindo. E esse ponto vem crescendo, ganhando forma. E o veleiro se mostra formoso como nunca. Sou eu. É você. São seus ancestrais. A morte é apenas a linha do horizonte. Obrigado por receber a morte junto comigo, como um presente. Uma dádiva que é para a vida em eternidade. As oferendas são muito mais do que simples doações ou pagamentos aos orixás e entidades. Elas são, antes de tudo, atos de amor e fé. Quando fazemos uma oferenda, estamos abrindo nosso coração e nossa intenção, materializando nosso pedido ou gratidão de uma forma tangível. Eu as vejo como um caminho de mão dupla. Nós oferecemos algo do nosso mundo material, frutas, flores, velas, bebidas, e em troca, abrimos um canal para receber as bênçãos, as energias e o auxílio do mundo espiritual. É um gesto de humildade, de reconhecimento da força divina que nos cerca e nos ampara. Cada elemento de uma oferenda tem um simbolismo profundo e uma finalidade energética.
As frutas, por exemplo, trazem a vitalidade da terra, as flores, a beleza e o axé dos orixás, as velas, a luz da fé e da espiritualidade. Nada é colocado ao acaso. Tudo é pensado para criar uma sintonia perfeita com a divindade ou entidade que estamos honrando. E o mais importante, a intenção é o que realmente dá poder à oferenda. Não é o valor material, mas o amor, a fé e a pureza do coração com que se faz. É um convite à divindade para participar da nossa vida, um ato de entrega e confiança. Quando você realiza uma oferenda, está ritualizando sua fé, criando um espaço sagrado e fortalecendo seu vínculo com o espiritual. É um diálogo, uma ponte entre os mundos, um ato de comunhão que nos eleva e nos conecta à essência divina da Umbanda. Oferenda de agradecimento. Imagine que no auge de uma dificuldade, você pede ajuda ao sagrado e faz uma promessa. Então, a ajuda chega e sua vida se resolve. É agora que o ritual importa. Se você cumpre o prometido, sente uma paz imediata, a sensação do dever cumprido. Mas, se você esquece, o divino não castiga. É você mesmo quem começa a se cobrar. Surge um peso, um desequilíbrio, que muitas vezes vem dessa promessa quebrada. Veja, Deus não precisa da sua oferenda. Cumprir o prometido não é algo que fazemos por Ele, mas sim por nós mesmos. É um ato que nos reequilibra. Aquela oferenda é a sua forma simbólica de dizer: obrigado, eu não teria conseguido sem a sua ajuda. É um ato de honra e gratidão que celebra sua vitória e fecha esse ciclo de fé. Oferenda de pedido de ajuda. Quando você precisa de ajuda antes de ela chegar, você faz a oferenda de pedido. Às vezes, basta uma vela acesa com fé. Outras vezes, vamos até um ponto de forças na natureza, abrimos um espaço sagrado e entregamos os elementos certos. É um ato de pura fé, e é comum pedirmos a mais de uma divindade para que a ajuda venha mais rápido. Quando fazemos isso, os poderes, as divindades, ficam à nossa frente, ouvindo e anotando mentalmente o pedido. As forças, os espíritos, ficam à nossa direita e esquerda, prontos para agir. Mas lembre-se, eles só realizarão o pedido se ele for justo e se for do seu merecimento. Uma vez feita a oferenda, o ato está completo. Agora, cabe a nós apenas aguardar e confiar. Oferenda de desmagiamento. Quando estamos sob o efeito de uma magia negativa pesada, a solução não é mexer nela dentro do terreiro. Isso é muito perigoso. Tentar desmanchar magias muito fortes no centro pode causar explosões de reatividade. Essas explosões danificam os campos de proteção do terreiro de dentro para fora, abrindo buracos que permitem a entrada de espíritos perturbadores. Muitos médios inexperientes, na ânsia de ajudar, acabam se complicando ao mexer nisso. A recomendação correta é ir direto a um ponto de forças na natureza. Lá, a pessoa faz a oferenda e invoca um poder divino. Esse poder cria um campo de contenção ao redor da magia, isolando-a. Assim, quando a reatividade for acionada, ela será neutralizada ali mesmo, na natureza, sem perigo para ninguém. Oferenda de descarrego. É aquela que fazemos na natureza para limpar energias pesadas, sejam mal-olhado ou espíritos desequilibrados. Mas o ponto principal é que ela não limpa só o que nos jogam. Ela limpa também o que nós mesmos atraímos quando temos pensamentos negativos. Pela lei da afinidade, nossa baixa vibração nos conecta a uma vasta rede de espíritos desequilibrados, o que nos enfraquece ainda mais. É impossível trazer essa multidão de espíritos para dentro do terreiro sem contaminar o ambiente. Por isso, os guias pedem que um médium preparado leve a pessoa até um ponto de forças. Lá, o médium faz uma oferenda à divindade local e realiza o descarrego completo. É na natureza que essas ligações com o baixo astral são cortadas com total segurança. Oferenda propiciatória. A oferenda propiciatória é um ritual feito para reaver o que foi perdido, seja algo que a magia negativa lhe tirou: saúde, prosperidade, ânimo, ou que você mesmo perdeu por negligência espiritual. Magias negativas podem ser tão graves a ponto de suprimir suas próprias forças protetoras, guias. Quando isso acontece, a pessoa fica, à própria sorte, recebendo falsas intuições, entrando em pânico e vendo sua vida travar. É a lei de Murphy em ação. Recomendamos um processo de 2 etapas. Primeiro, fazer um forte descarrego na natureza. Depois de 7 dias, voltar e fazer a oferenda propiciatória no ponto de forças. O descarrego limpa, e a oferenda propiciatória invoca as divindades para repor e devolver o que foi perdido. Oferenda purificadora. A oferenda purificadora serve para uma limpeza profunda da nossa aura e energia.
Ela deve ser feita em locais específicos, como beira-mar, cachoeiras ou cemitérios. Isso porque esses lugares possuem vórtices como ralos energéticos, cuja função é absorver as energias negativas que geramos. Depois de absorver nossas sobrecargas, esses vórtices reciclam essa energia, eles a separam e a enviam de volta às correntes cósmicas. É um ritual que devemos fazer sempre que nos sentirmos energeticamente sobrecarregados. Oferenda para a firmeza de forças na natureza. O primeiro fundamento que revelo é uma lei divina. As forças da natureza, os orixás, são neutras em relação a nós. Elas não podem interferir em nossas vidas, mesmo se estivermos sofrendo, a menos que nós peçamos. Eu comparo isso a ir à delegacia. Se você é agredido, precisa prestar queixa para a autoridade agir. A oferenda é a nossa queixa, o nosso pedido formal de intervenção. Quando o médium faz essa oferenda, ele dá uma chave ao seu guia, permitindo que ele acesse as forças daquele orixá para poder trabalhar. A oferenda também cria uma linha direta entre o médium e o orixá, e as forças daquele ponto de força passam a reconhecer o médium. Por fim, eu dou uma recomendação prática. O médium deve ir à natureza e firmar um triângulo de forças. Ele faz uma oferenda para o orixá, no alto, uma para seu guia de direita, caboclo, e uma para seu guia de esquerda, exu. Isso cria um poderoso campo de proteção e realização ao redor dele. De grande utilização na Umbanda, a pemba é um giz de calcário e está presente em vários rituais e trabalhos magísticos, como casamentos, batizados, feituras, amacis, curas, benzimentos, imantação e consagração de objetos. No livro A Umbanda através da magia de Raquel Nogueira Guzmão, a pemba é descrita como a força misteriosa da escrita astral que tem o poder de fechar, trancar ou abrir um terreiro, de acordo com os trabalhos que vão ser praticados. Ela é o instrumento mais usado e mais poderoso da Umbanda, porque faz a sua escrita em todas as linhas, em todas as cores, centralizando sobre o terreiro a força da magia para que, sob seu domínio, dos seus riscos, possa a água, o fogo, a luz, as ervas e todos os outros materiais formarem verdadeira magia astral. De fato, a pemba é a ligação do mundo espiritual ao mundo material, onde as entidades de luz a utilizam para realizar seus trabalhos, firmar suas energias no terreiro ou onde houver necessidade. Daí a importância dela ser sempre consagrada por um guia espiritual antes de qualquer uso, dando a esse giz o potencial divino e energético, necessários para a finalidade de um determinado trabalho. Há muitos tipos de pembas em seus formatos e cores, cada uma com sua utilidade específica, sendo a de cor branca a mais comum e abrangente. Podemos observar que é muito comum durante alguns atendimentos, a entidade espiritual utilizar a pemba para fazer cruzes nos pés, nas mãos, na nuca e na testa do consulente como forma e intenção de protegê-lo, de fixar sua energia transformadora. Em alguns terreiros também podemos ver na abertura das giras a utilização da pemba em forma de pó. Ele é assoprado no ambiente em direção aos médiuns e à assistência com o propósito de repelir mais energias, criando uma atmosfera de harmonia e proteção espiritual. Normalmente, este pó de pemba é feito pelo dirigente da casa, que rala a pemba e a consagra em seu congá antes de ser utilizado. As entidades espirituais também utilizam a pemba para riscarem seus pontos de firmeza no chão ou em tábuas de madeira, como forma de se identificarem e darem a sua assinatura ao chegarem em terra. Assim, ela funciona como uma espécie de caneta, onde são impressos grafismos e sinais que identificam as entidades sobre a sua origem, vibração, linha, além do seu ponto de força. Listamos alguns exemplos mais conhecidos de grafias e suas representações dos orixás. Oxalá, grafias que indiquem a presença de luz. Ereis, brinquedos e doces em geral. Yansan, taça, raio. Iemanjá, estrela, âncora, ondas e conchas. Oxum, lua, coração. Oxóssi, flecha e arco. Ogum, espada e lança. Xangô, machado. Nanã, chave. Obaluaê, omulu, cruz. Por representar uma linguagem do astral, a pemba é tão considerada que costuma-se chamar os filhos de uma casa de Umbanda de filhos de pemba, como tão apropriadamente fala este ponto de Sandro Luiz. De noite eu vou cantar, noite e dia eu vou louvar, vou louvar meu pai Xangô. Caô, meu pai, caô. Se a mãe sereia me mandar, essa linda lua de Ogum, pra iluminar
nosso congá. Pai Oxalá, sempre tem mais um pra iluminar nosso congá. Pai Oxalá, sempre tem mais um. Um filho de Pemba que tem fé, nós temos fé. Um filho de Pemba que tem luz, nós temos luz pra iluminar nosso congá. Pai Oxalá, sempre tem mais um pra iluminar nosso congá. Pai Oxalá, sempre tem mais. Agora vem a parte que muitos gostam, a magia de Umbanda. Prestem muita atenção. Esta é uma regra fundamental, a espinha dorsal de tudo que vamos aprender juntos. Os rituais que as entidades nos passam, as técnicas que vamos explorar, têm um propósito muito claro. Eles são para você, exclusivamente para o seu bem, para o seu reequilíbrio, para a sua proteção, para o seu crescimento. E aqui vem a parte mais importante: você não deve fazer esses rituais para outras pessoas. Eu sei que muitas vezes vemos alguém precisando desesperadamente de ajuda. Nosso coração se aperta, e a vontade de agir por essa pessoa é imensa. Mas lembre-se, cada um tem seu próprio caminho, seu próprio aprendizado e seu próprio merecimento. Se alguém está precisando, então a sua função é ensinar. Explique como ela deve fazer. Compartilhe todo o conceito, a filosofia por trás do ritual, a técnica, o passo a passo. Dê a ela as ferramentas, mas permita que ela mesma construa sua ponte para o sagrado. Não faça por ela. Faça-a capaz de fazer por si mesma. Essa é a verdadeira magia da autonomia, da fé individual e do respeito ao livre-arbítrio de cada um. Prática de descarrego. Elementos: uma bacia de ágata ou um prato branco. 7 pedras pretas. Aqui usamos o ônix, que é uma pedra fácil de trabalhar, não tem contraindicação. A energia do ônix é de empoderamento, de força, de encerrar. Encerra os assuntos pendentes e dá fim às ações negativas. Pinga. Uma vela de 7 dias preta. Observação: pode ser feito dentro de casa, na trunqueira, no terreiro ou aonde preferir. Como fazer? Comece colocando as 7 pedras pretas dentro da bacia ou prato, formando um círculo. Coloque a vela preta de 7 dias no meio das pedras. Coloque a pinga na bacia ou prato. A pinga precisa cobrir as pedras, por isso, na hora de escolher o tamanho das pedras e da bacia ou prato, atente-se para isso. Depois de colocar a pinga, acenda a vela. A pinga pega fogo, então precisa ficar atento para que seja feito em um local seguro. Ofereça a vela de 7 dias ao mistério Exu da Pedra Preta. Peça para que leve toda a energia negativa. Oração para ativação. Ofereço a Deus e em nome de Deus eu peço ao mistério Exu da Pedra Preta. Peço que toda e qualquer energia negativa que estiver comigo ou com qualquer pessoa desse ambiente seja descarregada aqui nesse espaço mágico. Laroye Exu da Pedra Preta. Exu da Pedra Preta é Mojubá. Laroye Exu da Pedra Preta. Exu da Pedra Preta é Mojubá. Laroye Exu da Pedra Preta. Exu da Pedra Preta é Mojubá. Elementos: prato branco, maçã vermelha, uma vela de 7 dias vermelha, pedaço de papel e caneta para escrever seu nome, faca para cortar a maçã. Como fazer? Essa prática será direcionada a Pai Ogum. Comece cortando a maçã ao meio. Agora escreva no papel o que está buscando. Exemplo: um emprego ou colocar exatamente o emprego em tal lugar. Coloque o papel no meio das duas partes da maçã e junte as duas partes. Importante: quando juntar as duas partes da maçã, coloque uma do lado contrário da outra, a parte de cima de um lado com a parte de baixo do outro lado. Coloque a maçã no prato de uma maneira de ela fique parada. Acenda a vela de 7 dias vermelha no prato ao lado da maçã e ofereça a Pai Ogum, fazendo seu pedido de um emprego. Quando terminar, deixe a maçã em uma praça e repita essa prática mais 2 vezes, completando 21 dias seguidos. Elementos: um prato branco, uma maçã vermelha, vela de 7 dias cor-de-rosa, mel, pedaço de papel e caneta para escrever seu nome, faca para cortar a maçã. Práticas de magia: amor, paz, fortalecimento e união para um casal. Essa prática não funciona para amarração ou para atrapalhar o casamento de alguém. Ela é para uma relação de amor que já está configurada. Comece cortando a tampa da maçã.
Na outra parte da maçã, faça um buraco retirando o miolo. Coloque o mel dentro do buraco que você fez na maçã. Escreva no papel o nome do casal. Coloque o papel enrolado dentro do buraco junto com o mel e tampe. Coloque a maçã no centro do prato. Acenda a vela de 7 dias cor-de-rosa. Ofereça a Mãe Oxum, pedindo amor e união do casal. Quando terminar, deixe a maçã em uma praça e repita essa prática mais 2 vezes, completando 21 dias seguidos. Elementos: um prato branco, uma pera, uma vela de 7 dias amarela, mel, pedaço de papel e caneta para escrever seu nome, faca para cortar a pera. Essa prática será direcionada à Mãe Yansan e deve ser feita quando você precisa de direção na sua vida, quando está sem saber qual caminho seguir e precisa de uma direção. Comece cortando a tampinha, mas com a ponta da faca cortando virada para baixo, formando como se fosse um peão. Se precisar, corte uma tampinha na parte de baixo da pera para ela ficar parada em pé. Escreva seu nome em um papel pequeno, enrole e coloque dentro do buraco e coloque a tampa ponto se estiver passando por um momento de muita crise e insegurança. Poder colocar também o mel dentro do buraco e depois o papel com o nome. Depois disso feito, coloque a tampa. Coloque a pera no centro do prato. Acenda a vela de 7 dias amarela. Ofereça à Mãe Yansan, pedindo direcionamento. Quando terminar, deixe a pera em uma praça e repita essa prática mais 2 vezes, completando 21 dias seguidos. Espero que hajam com muita sabedoria. Não desejo ter que intervir ou interferir na vida de ninguém por falta de respeito ao livre-arbítrio alheio. Saudações a todos, foi muito bom passar este dia com vocês.